Neste vídeo vamos falar sobre frontalidade. Nos dias de hoje, obviamente, em que há muita distorção de informação, onde as pessoas nas redes sociais não conseguem ser elas próprias, onde à nossa volta ouvimos muitas mentiras, a frontalidade parece ser algo bom, não é? Na generalidade temos, mas é que distinguir que tipo de frontalidade é que temos perante nós, não é? Por isso, este vídeo vamos desconstruir aqui esta parte em termos de psicologia e na relação das pessoas da frontalidade, não é? Vou começar aqui só como uma informação a nível de psicologia, de neuropsicologia, que é o córtex frontal, que é a parte do cérebro que está aqui na parte da frente da nossa cabeça, amadurece por volta dos 20 anos. Esta parte do cérebro é responsável por gerir o planeamento, para nós planearmos algo, inibe os impulsos e também faz a gestão da antecipação das consequências. Ora, isto, a nível de psicologia, em que é que é aplicado na frontalidade? Ora, a frontalidade é falta de filtros. Por isso, estas pessoas usam mais esta parte do cérebro, no sentido de que, quando estão a falar, não estão a pensar nas consequências. Quando estão a falar, estão a tentar ajudar, estão a planear algo, estão a arranjar uma solução. Quando dão um conselho, aquele conselho para essas pessoas é sentido. Só que a forma como comunicam, não é? Olhos nos olhos, comunicação franca, sem rodeios, vão diretos ao assunto. Esta frontalidade às vezes é um bocado intrusiva, porque nós não estamos habituados a que as pessoas todas sejam frontais. Por isso, aqui o que nós temos que ter atenção é a pessoa que está a ser frontal connosco, como é que está a utilizar esta frontalidade e para quê? Não é? Se ela já pertencer ao nosso círculo de amigos ou familiares, obviamente nós temos aqui uma dose de confiança grande. Todos nós conhecemos na nossa família ou nos nossos amigos uma pessoa que é frontal. Aquela pessoa diz na cara, diz tudo o que pensa, não fica nada por dizer, não é? Todos nós temos uma dessas pessoas, não é? Agora, também existem pessoas frontais fora dos nossos círculos de amizade e de família. E aí é que nós temos que ter um bocadinho de atenção. Por isso, a frontalidade é a capacidade de ser direta, a pessoa ser direta com a outra pessoa. Por isso isto é muito olhos nos olhos, não é? São daquelas pessoas que não mandam dizer por ninguém, não é? Mesmo numa situação de conflito vão ter connosco e querem resolver logo ali aquela situação. São pessoas sinceras, por isso, como querem resolver logo a situação, não põem aqui intervenientes, mais ninguém. Se aquela pessoa disse algo de mim, eu vou falar logo com aquela pessoa. Por isso não andam aqui com o diz que não disse, a falar nas costas. Estas pessoas frontais não conseguem ter esse tipo de comportamento. São geralmente pessoas muito sinceras e diretas. E são pessoas assertivas, têm uma boa comunicação, sabem o que dizem e como dizem. Isto envolve treino, não é? O tal treino, que estávamos aqui a falar dos filtros, de que não aprenderam os filtros. Porque nós temos muitos filtros. Os filtros familiares, educacionais, os sociais, os religiosos, tudo vai filtrando de maneira a nós cada vez sermos menos frontais. Porque estes filtros impedem-nos de sermos impulsivos. Não é? Quando uma pessoa pensa e diz logo, as palavras saem pela boca sem pensar, isso não é frontalidade. Frontalidade é pensar e, antes de sair pela boca, saber o que vai dizer, não é? Naquela circunstância, se o que vai dizer ajuda ou não ajuda, não é? Temos que ter atenção de que, quando nós não antecipamos consequências, uma pessoa frontal, quando nos diz uma coisa, não quer saber o que é que nós pensamos sobre o que ela está a dizer. Aquilo é o que ela acredita, aquilo é o conselho que ela está a dar. A pessoa, se quiser seguir o conselho, segue ou não segue, não é? Por isso não há aqui muito este filtro do que é que a pessoa vai pensar de mim, qual é a consequência, se vai deixar de gostar de mim, se vai deixar de falar comigo, se acha o conselho bom ou mau. Estas pessoas não têm muito essa carga de antecipar a consequência, não é? Geralmente estas pessoas têm menos medos, porque testaram mais, são pessoas mais vividas, erram e aprendem com o erro, logo têm mais sabedoria, por isso têm menos medos. Não têm os medos sociais de serem bem vistos ou mal vistos pelo grupo, não é? Não têm medos morais, não é? Aqui, geralmente, se acreditam nisto, não querem saber se isto vai contra ou a favor de alguma religião, e não querem saber do julgamento das pessoas, o que é que as pessoas pensam delas, não é? Ora, tudo isto, não é? Parece ser muito bom. É muito bom se esta frontalidade que eu estou a falar aqui envolver empatia. Por isso, se esta pessoa que está a ser frontal for empática com a pessoa ou com o problema.
É que faz a grande diferença, não é? Porque com a empatia, estas pessoas, quando se envolvem, estão a fazer críticas construtivas para algo mudar, para ficar para melhor. Estão a incluir aqui a vontade de ajudar. Muitas vezes até se dispõem, não é? E verbalizam sempre apoio. Se precisares, eu estou aqui. Isto é uma frontalidade com empatia. Passa por um lugar do outro, não é? Mas atenção, porque há frontalidade sem empatia. E essa frontalidade sem empatia é que traz muitas pessoas aos gabinetes de psicologia. O que é isto, a frontalidade sem empatia? É quando há segundas intenções, quando o que nos dizem tem objetivos que nós não sabemos, são os objetivos dessas pessoas, quando usam a mentira ou quando exploram a nossa utilidade, não é? Exemplos de pessoas frontais, mas sem empatia. Olha, políticos, por exemplo, eles conseguem ser diretos, dizer nos olhos das pessoas, nós olhamos para aquilo e parece que as pessoas têm razão e que nos estão a querer ajudar, só que na prática, amanhã podem dizer exatamente da mesma forma o contrário, não é? A frontalidade também pode ser treinada, não é? Nas vendas, as pessoas aprendem a técnica da frontalidade para mostrar sucesso, sabedoria, que têm conhecimento, que são expert nas matérias. Mas podem não ser. Porque nas vendas, por exemplo, aprende-se que quando uma pessoa é frontal com alguém, o outro alguém que não está habituado à frontalidade geralmente concorda, submete-se ou aceita, não é? E isto, obviamente, depois as pessoas tiram daqui os seus benefícios. Por isso, as tais segundas intenções ou os objetivos. Por isso, é aqui que nós temos que distinguir quem nos quer ajudar com frontalidade, quem é esta pessoa, não é? Porque de repente podemos ter uma pessoa a dar-nos conselhos que são úteis para essa pessoa e não para nós, que as consequências são negativas para nós, mas positivas para elas, ou que nos querem vender alguma coisa por um valor que nós, com a frontalidade, confiamos e não vamos pedir uma segunda opinião ou um segundo preço, por exemplo, não é? Há profissões que utilizam muito a frontalidade. Os advogados, os vendedores, os políticos, tudo o que seja de falar com públicos usam muito esta frontalidade. Agora temos que decompor isto, a ver se esta frontalidade nos é benéfica. Porque pode não ser. Porque a frontalidade é uma maneira de falar para a pessoa ou para as massas a nível de convencimento. Por isso estão a tentar convencer a pessoa ou um grupo de pessoas a pensar como nós. Não é? E isto é muito útil. As redes sociais utilizam isto no sentido de nos moldar o nosso pensamento. E de repente nós temos um grupo de pessoas a pensar determinada coisa porque viram nas redes sociais. Não é? A frontalidade não quer dizer que seja sinceridade. Com empatia, sim. Sem empatia, não. Uma mentira pode ser frontal. Não é? E geralmente os bons mentirosos e as boas mentirosas dizem olho no olho as mentiras. Por isso, nós como vemos olho no olho e a pessoa a dizer aquilo, acreditamos que aquilo é verdade. Mas pode não ser, não é? Temos que ter atenção porque os bons comunicadores usam a frontalidade. Temos, mas é que depois verem que é que isto é bom ou mau. E às vezes apanha-se aqui muito nos consultórios de psicologia, nas relações, nos casais, eles ou elas, quando são bons comunicadores ou quando são muito frontais, a tentar ganhar domínio sobre o outro, não é? Por isso geralmente ouvimos sempre aquela pessoa de que não é frontal a dizer que não consegue ganhar uma discussão, que as situações têm que ser sempre como a outra pessoa quer, nunca é à nossa maneira, porque a pessoa é frontal e é aquilo que quer, é aquilo que acredita e é aquilo que vai ser. Por isso, na prática, a frontalidade pode às vezes ser um problema, não é? Numa discussão, se estamos a falar com uma pessoa que está em sofrimento ou em dor, a frontalidade machuca. Pode ser verdade, mas machuca. E é aqui que nós temos que ter atenção se a frontalidade é feita com a empatia. Se é com a empatia, a pessoa vê o nosso sofrimento e a nossa dor e não é frontal. Se for sem empatia, a pessoa diz-nos o que tem a dizer independentemente de nós estamos a sofrer ou estamos com dor, não é? E às vezes nós ouvimos algum tipo de expressões muito frontais, às vezes até descabidas nos contextos, como por exemplo nos funerais, nos casamentos, nos divórcios. Às vezes algumas pessoas a serem demasiado frontais, que até podem estar a ter razão, mas o contexto para usar a frontalidade é que é o errado, não é? E é aqui que nós temos que ter atenção, porque o que nós temos que ver aqui é que a frontalidade dá uma imagem de competência e de sabedoria, é usada para mostrar que temos sucesso, logo para vender sucesso,
O que não faltam aí nas redes sociais é cursos e retiros e expert a serem frontais, a dizerem-nos o que é que nós devemos fazer, por isso, a darem-nos as soluções mágicas, não é? Só que, obviamente, aquilo tudo desconstruído, nós vemos quem é aquela pessoa, que experiência de vida tem, que sucesso fez e o que tem. E cada vez mais vemos pessoas novas, não é? Ora, pessoas novas a venderem sucesso, a pessoa põe logo em causa, porque há muita frontalidade pré-fabricada, não é? Copiam daqui, copiam dali, desde que sejam bons comunicadores, despejam para aqui. E nós temos que ver, não é? Temos que pensar, temos que utilizar os outros córtex do nosso cérebro para vermos se estamos a ser bem aconselhados ou não. A psicologia clínica ajuda nas consultas a nós detectarmos o tipo de pessoas que estão à nossa volta e até o tipo de frontalidade que usam para connosco e quais são os objetivos. Há chefes frontais que são pessoas de sucesso e o que eles dizem, se nós cumprimos, temos sucesso. Há chefes incompetentes e patrões incompetentes que todos os conselhos que nos dão só têm benefícios para eles, para nós não tem nenhum, não é? E é isto que nós temos que saber distinguir. Porque do outro lado da frontalidade, por isso quem não é frontal, é submisso, tem muitos medos das consequências e tem muito medo do julgamento social. Logo, perante uma pessoa frontal, aninha, amocha e faz tipo de submissão, não é? E é aqui que nós temos que ter atenção para isto não acontecer, não é? Ora, pensem nisto que eu acabei de dizer.